Ok. Ok, deixa eu iniciar a apresentação. Então, a última sessão a gente comentou de a AD-Sync, né? Ou seja, a feature que disponibiliza ao administrador de Office 365 para gerenciar os objetos no ambiente on-prem, no Active Directory, e posteriormente sincronizar esses objetos para a nuvem, para o que a gente chama de WAD, né? Windows Azure Active Directory. E agora a gente vai falar do ADFS. Logicamente, como eu comentei na última sessão, o ADFS ele não é um pré-req para nenhum tipo de migração, seja ela cutover, staged, simple data migration, hybrid, enfim. A ADFS ele simplesmente ele vai dar aos usuários finais o single sign-on, ou seja, o logo único, o prompt único de autenticação, né? Ou seja, loguei na máquina, quando eu logo no Outlook não pede uma segunda vez para colocar minha senha, e eu tenho uma federação, né, com os meus serviços on-prem e da nuvem, né? Então, o ADFS ele dá aquilo que a gente chama de single sign-on, e o ADFS você pode também ter outras funcionalidades, como no ADFS a gente tem coisas que podemos criar como o claim rules. Por exemplo, eu consigo bloquear um usuário se ele está num grupo específico para não logar. Um usuário se ele está de um range específico de IP para ele não acessar o OA, né, em diferentes horários, enfim. Dá para você configurar algumas coisinhas a mais, brincar a mais, né, a gente chama com a DFS, utilizando lá aqueles produtos que utilizam, que dependem do single sign, que dependeriam do single sign se você tiver o DFS, né? O Outlook, o Skype, o SharePoint Online, enfim, aqueles produtos que usam autenticação, seja ela ativa ou passiva. A autenticação passiva, aquela que você vai, por exemplo, no portal, você coloca o seu usuário, @domínio, dá um tabzinho, ele já faz o redirect para sua página de logon, aquela customizável, e aí você tem a autenticação ativa. Por exemplo, você abre o Outlook, ele já faz essa autenticação para você. O usuário final ele não vai nem ver isso, né? Ele simplesmente não vai ser prompted 2 vezes a senha. Queria dar alguns créditos para o Rodrigo Sorbara, que ele ajudou muito nesses PPTs de ADFS, né? A maioria dos... alguns PPTs de troubleshooting são deles, outros eu criei algumas coisinhas de arquitetura desde o zero, né? Então, quando a gente fala de ADFS, a gente fala numa solução de single sign-on, ou seja, de Identity Access, que dá para aquele usuário final o prompt de logon único, como eu comentei, né? Ou em inglês, Single Sign-On, SSO. Eu tenho alguns tipos de cenários em ADFS. O mais simples, a gente tem aí, o mais simples de todos, na verdade, seria um ADFS só. Se publica ele para a internet, né, com NAT, né, Network Address Translation. Você pega o IPzinho dele lá externo, publica ele, muda seu DNS apontando esse IP externo e todo mundo acessa o ADFS. Não é tão recomendável você fazer isso, porque o ADFS ele é um member server, né? Ele fica lá na rede onde ficaria o seu domain controller, ele tem uma comunicação direta com o DC, então não é muito ideal você publicar um servidor que está nessa rede externamente por um NAT. Por isso a gente tem o que a gente chama de WAP, que é o Web Application Proxy, ou ADFS Proxy, que ele é opcional, porém, para arquiteturas, seja ela small business, mid-size ou uma big corp, né? É sempre recomendável que você tenha esse tipo de serviço, ou seja, o ADFS Proxy ou o WAP na sua DMZ, uma rede separada da sua rede interna, você publica ele, ou seja, você pega o IP externo dele, depois que você configurou, vou falar aqui nessa apresentação como é que a gente configura ele, você aponta o registro de DNS para o seu IP externo do proxy. Né? O proxy, ele é um proxy reverso, né? Ele vai pegar esse call, o usuário vai tentar se autenticar no proxy, o proxy não vai fazer a autenticação. Ele vai pegar aquela informação e vai passar para o ADFS. O ADFS, enfim, vai fazer todo o processo de token e etc. Né? Então eu diria que assim, o cenário mais comum que a gente pega na equipe de suporte é sim, um ADFS proxy, um ADFS, né? E simples, 2 servidores. Só que existem algumas empresas que precisam de uma higher availability, né? Eu sei que eu vou fazer uma manutenção, às vezes na ADFS Proxy, eu vou atualizar alguma coisa do servidor, ou do próprio ADFS, então eu preciso ter mais de um servidor. Então, se eu tenho higher availability de ADFS Proxy, a gente faz geralmente em Network Load Balance, né? Alguns outros clientes, eles fazem com
um NLB ou faz um balance físico, né, de um appliance de terceiro que faça isso. Já o ADFS a gente chama de farm, né, fazenda, né, vários ADFS servers. Então, vamos ler aqui do PPT, né, o overview de setup, ou seja, os processos para você terminar uma implementação com sucesso de ADFS, se você não tem ADFS hoje no seu ambiente, primeira coisa, você tem que ser dono do domínio. Né? Eu não posso ir lá criar um domínio microsoft.com, eu, Caio, e achar que eu vou conseguir federar esse domínio. Eu não tenho proof of ownership, eu não sou o dono do domínio da Microsoft, outra pessoa é. Né? Então, primeiro o seu domínio tem que estar verified lá no portal. A maioria dos clientes já tem isso. Né? Porque você já tem outros serviços funcionando, por exemplo, Exchange Online, que também, por exemplo, Mailflow, você precisa ser dono do domínio, senão qualquer pessoa poderia receber e-mails de @Microsoft. O User Principal Name, ele tem que coincidir com o seu Vanity Domain. Quando eu falei naquela apresentação, que também está aí no YouTube, ou para o pessoal que está aqui live, ao vivo, eu comentei sobre essa necessidade do DIRSync, né? Para você sincronizar um objeto, ele tem que fazer match. Consequentemente, esse objeto não pode ser caio.local ou .corp. Esse domínio, ele tem que ser externally reachable, né? Você tem que ser um caio.com, c436.com, contoso.com, desde que eu seja o dono do domínio. E, consequentemente, ele tem que estar verified, né? E aí eu vou lá, eu tenho um servidor que ele faz a AD-Sync, ou seja, ter DIRSync, ter a AD-Sync é um pré-req para ter ADFS, tá? Quando eu falei daquela sessão de anteontem, acho, ou do outro vídeo que está uploaded no YouTube, eu comentei do Immutable ID, tá? E, logicamente, User Principal Name, né? O ADFS ele vai usar, entre outras coisas, mas essas duas principalmente. Ele vai precisar que o usuário tenha o UPN e ele vai precisar que tenha um Immutable ID fazendo match num objeto on-prem, correto? E depois eu tenho que ter um outro servidor, né? Que seja um ADFS Server, na minha rede local, Member Server, comunique com o Domain Controller, ou se você quer uma Higher Availability, mais de um, tá? Existem maneiras de se alcançar isso, se você já tem ADFS, maneiras de você atualizar ele para a nova versão do 2012, mas hoje nessa sessão eu vou focar só na implementação comum. Se a gente pegar alguns requests de ou o pessoal que está ao vivo na sessão, ou o pessoal de comentário no vídeo do YouTube, de comentar como é que eu faço Higher Availability, como é que eu faço Upgrade, eu posso fazer outra sessão explicando isso, que é bastante coisa. Opcionalmente, você pode ter um proxy lá na sua DMZ, listening para qualquer request que vai fazer para o seu STS ou para o nome que você configurar a sua federação. Que ele vai fazer o request, vai mandar o request para a DFS, né? Opcional, porém muito recomendável, em questão de segurança. Depois você vai precisar ter o Microsoft Online Signing Assistant PowerShell, muito simples, e finalmente converter o seu domínio de simples para federado, né? De Standard ou Managed para Federated. E aí você vai informar lá, né, para o portal, tem outro nome para isso, eu vou chegar lá na frente, né? Para o seu, a gente chama de Relying Party Trust, né, ou Authentication Platform, falando que você é o dono do domínio, logicamente, mas que o ADFS que vai trabalhar nessa questão de federação é aquele que você está rodando o Microsoft Online Service Signing Assistant. Lá na frente vocês vão entender melhor como que isso funciona. Então, por que a Microsoft já trabalha muito com nomenclatura? Porque, primeiro quando você pega um log para ler, esse log não vai falar lá, olha, o Active Directory está fora. Não, ele pode falar num log de ADFS, ele pode falar Claim Provider Trust Communication, ele pode falar Relying Party Trust Communication. No próprio wizard do ADFS, ele não fala AD, né? Ele usa uma nomenclatura para isso. E também, se você pegar um artigo externo, um TechNet, o que for, o pessoal vai comentar também em fóruns da Microsoft, ninguém vai falar. Podem falar, mas a nomenclatura correta seria Claim Trust, né? Claim Provider Trust, que é a entidade que a ADFS confia para obter informação de um usuário, né? Ou seja, Active Directory, que o ADFS é membro, né? O ADFS ele tem que ser Member Server, ele deve ser um Member Server para a floresta em que ele reside. Se ele é Member Server, ele deve se comunicar com todos os DCs da sua floresta. Não existe cenário em que você tenha ADFS com um firewall no meio para o DC. Isso não é suportado, não é recomendável. O Relying Party Trust. Em outras palavras, é o Office 365, né? A gente chama o Relying Trust de Authentication Platform ou OrgID. Outras pessoas chamam de OrgID, né? Eu vou falar mais disso nos próximos slides.
Aqui para mostrar aí a carinha dele, né? Se você vai lá na configuração da DFS, ele no lado esquerdo foi o que eu expliquei, né? As Trust Relationships ali, ele fala Claim Provider Trust, Relying Party Trust, enfim. Se você clica ali no Relying Party Trust, no Identifier, ele fala Microsoft Office 365 Identity Platform. Então, um pouquinho mais deep aqui no Authentication Platform, é a base que vai possuir o seu usuário, né? O User Account, atributo, logicamente não a senha em si, mas password, né? User Principal Name, Mutual ID, enfim. O endereço desse Authentication Platform simplesmente é o login.microsoftonline.com, né? Outras pessoas chamam o portal, né? Não é exatamente o portal. Então, quando a DFS ele autentica um usuário, vai garantir o acesso desse usuário por um token. Vai passar nesse token, né, tem informação, por isso que eu não falei exatamente a senha, né? Esse token ele vai ter informação de User Principal Name e Mutual ID para o Office 365. O Office 365 ele vai consumir o token, localizar a conta do usuário e vai dar um token de resposta. E, enfim, é muito resumido isso que eu estou falando, né? Porque se a gente chegar e falar, olha aqui como que funciona esse processo de autenticação de um objeto com a DFS, eu poderia gastar uma meia hora explicando só esse processo. Se eu tiver feedback pedindo isso, né, eu posso até explicar. Ele é bem teórico, né? Pode me ajudar em caso de troubleshooting? Pode. Se eu souber pegar um fiddler, se eu souber fazer análise do fiddler, ler o pacote, entender o que o fiddler está me falando. O que eu estou explicando hoje é para a gente entender o que é o ADFS, como ele funciona no Office 365, o básico do troubleshooting dele, o que já é muita coisa, tá? O que já vai dar para a gente entender muito sobre questões de troubleshooting, questões de implementação. Já o Office 365, né, como eu estava falando, é a entidade que vai ter o trust com o seu ADFS, responsável por redirecionar a request de autenticação para um domínio federado que vai estar registrado no trust, né? Logicamente, você não pode registrar um domínio que você não tem proof. Lá na frente eu tenho um vídeo aqui mostrando como é que eu criei o trust de ADFS com o Office 365, que eu vou mostrar para vocês. Você vai poder ver essa ação quando você efetua o login do portal com um usuário federado, que você pode ver que existe um redirect para a DFS. Como é que eu testo isso? Simplesmente você pega qualquer domínio federado, vai lá no portal, usuário, @domínio, onde esse domínio tem que ser federado, na hora que você der um tab, você vai ver que ele vai redirecionar você para outra página, né? Ou seja, um domínio que não é lá o portal que vai te federar só ele, né? Existe uma DFS. Isso acontece se você tem um usuário federado, você vai conseguir ver isso, né? Se ele está usando a autenticação passiva, ele vai conseguir ver isso, né? E você pode customizar essa página de login. Agora, se ele é uma autenticação ativa, Outlook, Skype, enfim, então ele não vai ver isso, é transparente. Então, você não vai, o usuário final não vai ver isso. Topologia em questão de arquitetura, né, ela pode ser simples, como eu falei, um ADFS proxy e pronto, ou complexa, farm de ADFS, NLB de proxy, né? O proxy ele vai agir como se fosse um edge, né, para que libere o load de back-end, entre segurança também libera um pouco de load de back-end, porque tem uma etapa a mais na questão de usuários que estão lá fazendo o login e servers, né? Muita informação nessa questão de token, muita informação ela passa, né? Então também é interessante que você tenha um roupa a mais ali, que na questão o ADFS Proxy ele se comunica com a ADFS em 443. Então, enfim, se alguém, em questões de segurança, mais na questão de pen testing, se o cara pegar lá, fazer uma análise, a primeira coisa que ele vai ver é que se você liberar o ADFS por NAT diretamente para a internet, né? Ele vai ver ali que tem algumas informações logicamente criptografadas, porém informações que não deveriam estar rodando aí. Outra coisa, se o cara ele consegue um acesso no seu ADFS, é muito mais simples para ele chegar até o seu DC e chegar até as próprias máquinas que estão na mesma rede, né? Então, sempre, não só em questão de ADFS, mas sempre que você tem um serviço que se comunica diretamente com o DC, está na mesma rede, nunca é uma boa ideia liberar ele direto para a internet. Então eu posso ter múltiplos ADFS proxies, múltiplos ADFS que fazem higher availability, assim como múltiplos domain controllers, né? Como muitas empresas já têm. O ADFS ele tem a própria database, né? Para até 5 servers. Se você quer mais que 5 servidores, mais que 5 ADFS servers numa farm, você instala um SQL.
e aí você vai ter uma base única para ele, ao invés de Windows Internal Database, né? Eu posso escolher em utilizar SQL para menos que 5 servidores, mas aí vai da escolha do administrador, a gente recomenda que seja isso para até um pouco mais de 5 servidores, né? 5 para mais. Eu já vi outros clientes, eu coloquei isso aqui porque é interessante comentar, que eu já vi outros clientes com ADFS em SQL Cluster, né? Ou seja, High Availability em diversos lugares, né? Eu tenho High Availability em ADFS Proxy, eu tenho High Availability no ADFS, eu tenho High Availability do meu domínio, nos DCs, eu tenho High Availability dessa base no SQL Cluster. Eu vou mostrar o vídeo aqui, deixa eu só encontrar ele na minha máquina, só um momento. Aqui. Então, o primeiro vídeo que eu vou falar, que eu vou mostrar, na verdade, né, é da instalação, né, deixa eu pausar e jogar para a tela certa, senão ninguém vai ver. Então, para a parte de criação do certificado, né, antes de eu começar o vídeo aqui, deixa eu até voltar um pouquinho, para a parte de criação do certificado, eu possuo um wildcard nesse cenário aqui, né, ou seja, é um certificado único para usar vários serviços, publicar vários serviços, né, na verdade eu criei ele pelo Exchange 2013, e eu vou usar ele aqui, porque ele é um White Certificate, né? Isso funciona, eu exporto a chave do certificado, ou eu peço para minha Certificate of Authority externa, né? Eu acho que não preciso chegar nessa explicação de que isso precisa ser um certificado externo, né? Porque é um serviço externo, tá? Então, eu acho mais fácil você sempre usar um wildcard nessas questões e também em outras questões de outros serviços, né? Então, nada mais é essa role de ADFS do que um Windows role. Eu vou selecionar o servidor que eu estou. Tem a role ali de Active Directory Federation Services. Ele já vai, nessa tela de ADFS, ele vai falar que para que serve a ADFS, basicamente o que a gente comentou nos outros slides. Ele também lembra que o computador tem que ser joined to the domain. E ele fala também de Java Application Proxy, né? Que seria interessante você ter. Eu dou um next. Ele vai te mostrar, né, a role que está sendo instalada. Eu dou install. Aqui eu tenho um FF no videozinho, mas ele demora mais do que esses segundos aqui. Ele está lá instalando a feature. E acabou, com sucesso. Aí eu reinicio o servidor. Deixa eu achar, agora eu já tenho o vídeo fácil. Eu reinicio o servidor. E aqui eu vou configurar, né, o meu ADFS. Se você reiniciar o servidor, a primeira coisa que vai acontecer é aparecer esse pop-upzinho aqui. Mas aparece aqui o Connect to ADDS, ou seja, é uma conta, né, que tem a permissão do domínio, né, o admin. Aqui o certificado, como eu falei, ó, o wildcard, né, tudo que for c4cesar.com, eu sou o dono desse domínio, ele está verificado, validado no portal. Aqui, deixa eu pausar que é interessante eu comentar disso aqui. Tem muito cliente que pergunta, FS, eu publiquei STS, ADFS, qual a diferença? Nenhuma, você pode colocar qualquer coisa, .c4cesar.com. Aqui é questão de padrão, né? O meu padrão aqui, como eu vou usar o exemplo que o próprio Wizard está me falando, né? fs.contoso.com. Eu estou colocando FS como Federation Service. Você pode colocar STS, ADFS, ponto. Enfim, é a maneira que esse serviço vai ser publicado externamente. É o nome, né? Que esse serviço vai ser publicado externamente. No meu DNS. Ele vai criar lá o IDFS, né? Account. Foi o que eu falei, aqui é o WID, né, o Windows Internal Database, ele vai criar uma base para esse servidor. Depois eu posso ter alguns servidores da ADFS e migrar ela para SQL, tá? Não pense, nossa, eu quero usar SQL, eu tenho que fazer isso desde no começo. Não, você pode migrar uma WID para SQL, existe um procedimento. Aqui ele está falando, né, que ele vai configurar esse ADFS Server, né, o Primary Server, porque eu nunca rodei esse Wizard antes, bom lembrar, né, que ele fala que Primary. A configuração dele vai estar stored no WID. E também vou instalar o Windows Internal Database nesse servidor, logicamente, porque ele precisa ter base, a base dele vai ser interna. A conta de serviço ADFS que vai ser criada, né, para o próprio ADFS.
e eu vou rodar esse serviço lá no Services MSC como ADFS. Eu posso rodar isso por script também. Acho que o vídeo aqui não ficou tão legal para mostrar isso, mas ele mostra ali um arquivo TXT que você pode criar um PS1 como script. Todos os testes de pré-requisito passaram com sucesso. Eu vou dar um configure. Esse vídeo aqui também tem FF. Eu acho que ele está quase terminando. Só um momento. Posso ver? Deixa eu colocar a apresentação. Então, vocês viram que é bem simples, né, em questão de implementação de ADFS, né? Acho que eu voltei muito. Então, a primeira coisa que eu faço depois da instalação, né, eu vou validar se o serviço ele está funcionando, né? Isso aqui, aliás, é um dos primeiros passos de troubleshooting também, que eu valido se o serviço ele está externally reachable, até algumas maneiras de você testar isso, né? Então, após a instalação, eu tenho essa URL aqui, né, para eu testar o serviço. Então, com o usuário que está sendo federado, eu pego essa URL e jogo ela, por exemplo, dentro da rede, fora da rede, no ADFS Server Proxy. É uma maneira para você... né? Ou seja, ele vai criar um servicinho lá que vai ser um XML, em outras palavras. Então, eu mudo esse FQDN, Fully Qualified Domain Name, para o nome que eu criei ali e publiquei no meu DNS, né? Logicamente aqui eu coloquei localhost, por isso que está dando certificate error, porque eu não tenho um certificado para localhost. Porém, o correto é você não ter nenhum erro de certificado e conseguir pegar esse XML com um único prompt de autenticação do usuário final. Tá? Então, o usuário final que está federado, ele coloca lá o usuário e senha dele, e se aparece XML, significa que está funcionando. Só que você tem que entender da onde o teste está sendo executado. Por exemplo, se você quer entender se o ADFS Proxy ele consegue se comunicar com o ADFS, você coloca, por exemplo, o IP do ADFS /Federation Metadata e testa. Se você quer testar se o ADFS está funcionando, você dá um localhost dentro do ADFS. Se você quer testar se o DNS está corretamente publicado, se o usuário externo teoricamente está batendo no proxy e no ADFS isso está funcionando, você coloca o DNS externally reachable ali e testa esse serviço. Né? Aqui no meu teste eu criei lá no meu DNS interno, né, o nome FS para o meu IP interno da ADFS, ou seja, para o usuário de dentro da minha rede isso já funcionar. E sem nenhum... Aqui você pode ver que não tem nenhum erro de certificado, né? Porque o nome não é localhost, né? O fs.c4 César e eu sou o dono do certificado. Então essa configuração seria sem nenhum ADFS proxy, não é tão recomendável, mas como é que eu faria isso? Eu altero o valor do meu DNS externo para apontar o fs.c4 César, que é aquele nome que eu coloquei no wizard, para o ADFS que eu acabei de instalar ele, né? Ou seja, por um Network Address Translation, né? Depois eu configuraria aqui o Trust com o Office 365. Então, o ADFS, ele tem que ser member server, ele tem que ter internet, tem que estar publicado e isso funcionaria. No meu cenário, que são os próximos slides, eu vou ter o ADFS Proxy, porque ele é mais seguro, ele vai separar load, enfim. Já expliquei por que eu teria um proxy. Então, dessa forma, o member server não estaria publicado em cima da ADFS Proxy. Algumas empresas elas fazem em partes. Primeiro elas publicam a ADFS, depois de uma semana, tanto tempo, elas publicam a ADFS Proxy para não ser uma janela muito grande de implementação. Eu não vou falar que eu sou contra fazer isso, porque cada empresa tem a sua necessidade. Mas o ADFS Proxy, a instalação é muito simples, é muito rápida, e você também tiraria um trabalho ali de pegar o pessoal de network, de firewall, né? Para falar para o cara, olha, publica aí o ADFS, agora você vai mudar esse nome
mudar o NAT, né? Vamos usar outro IP, depois se a sua empresa é grande, tem outra equipe de DNS, aí você fala para o cara de DNS que você vai ter que publicar fs.domínio para outro IP, enfim, é um trabalho a mais, eu acredito, e você pode fazer tudo de uma vez, né? Então, o computador externo bate no meu ADFS proxy, que está na DMZ, e ele envia o request de ADFS. Então vamos ver, focar um pouquinho agora em Web Application Proxy ou ADFS Proxy. Qual que é a diferença de ADFS Proxy e Web Application? Simplesmente o ano da versão e a interface gráfica e algumas outras coisinhas, mas o Web Application Proxy é a versão 2012 dele, né? É um serviço que ele vai fazer a conexão entre o usuário externo e a ADFS interna, ele reside na DMZ, ele é um proxy reverso. Não é um requerimento, mas é muito recomendável, né? E se você possuir acesso externo, é best practice implementar o app. E se você for publicar o serviço, em outras palavras, quase todos os clientes usariam ele, né? Então, inicialmente eu vou criar um servidor que não é member server, porque ele vai estar numa DMZ também, ele não vai ser membro do meu domínio, né? fs.c4iocesa.com vai apontar para o meu ADFS member server, né? E testo a conectividade dele com 443. Em outras palavras, aqui é porque eu não tenho um DNS na minha DNZ, aqui no meu lab e em outras empresas também não precisaria ter. Mas você cria aqui o 10.0.0.12 é o IP do ADFS. Aqui eu estou no hosts do proxy. Então eu falo 10.0.0.12 ADFS é o nome para fs.c4iocesa.com. Eu estou, entre aspas, enganando, né? Porque o FS é o proxy. Só que para o proxy, o FS é o ADFS. Porque ele vai pegar aquela informação e vai bater de volta para o ADFS, né? Ele é um dummy ali no meio, né? Então, como é que eu testo isso? Como é que eu testo se o proxy tem comunicação com o ADFS? Simplesmente eu testo 443, ou seja, eu testo esse nome que eu acabei de criar no hosts, lá no Internet Explorer, né? Funcionou porque eu consigo ver aquela mesma URL, né, que eu mostrei antes. Eu consigo ver que ele pegou aqui o XML corretamente. Então, vamos para o vídeo do proxy. Primeiro, a instalação. Deixa eu ver se tem alguma nota de comentar na instalação. Não. Então, na instalação do proxy, ela é muito straightforward. Eu vou em Role, Remote Access. Ele fala aqui, né? Remote Access vai te dar Direct Access, Web Application Proxy, enfim. Dá um Next. Ele vai falar, mas qual serviço, deixa eu pausar. Qual serviço, né, que você vai publicar? Não estou criando um Direct Access, não estou criando uma VPN, é um Web Application Proxy. Aí você seleciona o Web Application Proxy ali, clica em Add Features. Aqui ele tem uma descrição do que é o Web Application Proxy. E ele vai instalar a feature no meu servidor. Beleza. Beleza, aí eu reinicio ele, né, e vou para a configuração. Vamos para o vídeo de configuração. Está aqui. Então, acho que até, não sei se é tão legal mostrar isso, mas esse IP já mudou. Public IP, ou seja, o IP externo dele, né, aqui no próprio Azure ele tem essa informação, né, 23.111, 101.181.5.7, ou seja, se eu quisesse publicar naquela época o meu DNS apontando aqui, eu acho que esse IP mudou porque eu reiniciei o Azure na época. Mas, por exemplo, eu tenho o NAT já aqui, eu falo DNS, o fs.c4iocesa.com é o 23.101.81.57. E aí vai bater no proxy, não na DFS. Que nem está publicado para a internet. Então ele nem tem um NAT, nem teria um NAT, né? Aqui, deixa eu pausar. Aqui é a parte que você faz o Web Application Proxy entender qual que é o Federation Service Name, né? Você fala, o Federation Service Name é fs.c4iocesa.com, mas lembrando que a gente colocou no hosts que o fs.c4iocesa.com é o IP da DFS. Local admin. Ele vai pedir o certificado, né? De novo, eu vou usar meu wildcard. Muito mais simples. Vou clicar em Configure.
successfully configured, né? Então, depois, não é só isso, né? Tem algumas outras coisinhas que a gente tem que lembrar de fazer. Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, de um computador externo, né? Que eu sei que não vai estar na mesma LAN, ou seja, o meu DNS interno não vai ter nenhuma... Não vai ter nenhum... Não vai estar lá no meio do meu teste, né? Eu vou estar usando um DNS lá de fora, né? Eu valido que o file server não. O Federation Service está redirecionando para o proxy e não para o ADFS, né? Se eu recebo metadata, significa que o proxy está me trazendo informação do ADFS, né? Você pode também usar os comandos abaixo, se você quiser confirmar se a sua configuração está correta, né? Ou se tem alguma coisa errada, né? Como você pode ver, lembra que eu tinha comentado do meu IP? Não era esse IP, né? Ele mudou porque eu botei o meu servidor lá no Azure na época, né? Mas eu mudei o meu registro DNS externo para que isso funcionasse. Você está vendo que isso aqui é um IP, esse 23.101, é um IP lá de fora, né? Enfim. Beleza, então, partindo da teoria de que eu testei a minha arquitetura DFS Proxy mais a DFS, né? Ou seja, um usuário externo, não tem nada a ver com a LAN, está lá em outro lugar lá do mundo, ele colocou fs.dominio.com ou STS, do jeito que você publicou, single prompt de autenticação, uma vez. Se foi mais que uma, tem alguma coisa errada. Ou um firewall que você tem aí no meio, ou um filtro de conteúdo de internet, um proxy, outro proxy, a maneira que você publica isso, enfim, é um single prompt de autenticação, é uma única vez, tá? Um TMG, alguma coisa aí no meio que está fazendo com que você tenha mais de um prompt, tá? Consequentemente, o usuário não vai ter um single prompt quando tentar logar no portal ou quando tentar usar o Outlook, né? Esse teste ele é bem sólido enquanto a isso, tá? Então, eu testei um único prompt, mostrou o XML, beleza, vou para a segunda etapa, que é federar, né? Eu acho que a parte de federar é simples, logicamente se você tiver algum problema com isso, o troubleshooting ele é um pouquinho... Você tem que entender um pouco de federação, né, para fazer o troubleshooting, mas antes de eu federar, calma e valide se você tem um administrador, um global admin, que é .microsoft.com, que não é sincronizado com o seu AD para o seu Office 365. Por quê? Porque se você federar e essa federação der algum problema, significa que você não vai conseguir logar com esse administrador lá no portal, porque ele é federado, né? Ou seja, o administrador, que seria o cara que vai resolver o problema, também está tendo problema para logar no próprio portal. Então, sempre tenha um .microsoft.com, in cloud only, que não tem nada a ver com aquele sincronismo, admin, global admin do seu Office 365, que é com ele que você vai fazer o troubleshoot, tá? Tem o domínio validado, tem o DIRSync, agora eu tenho a DFS, agora eu tenho a DFS Proxy, eu vou converter meu domínio de standard para federated, ou seja, eu vou criar um trust, uma relação de confiança com o Office 365. Então, inicialmente, eu vou conectar no PowerShell, né, pelo MSOL Service, e valido que o meu Vanity Domain está com o status de Verify. Eu posso fazer isso pelo comandinho aqui, get MSOL Domain, né? Minha meta é converter esse domínio, que está managed, para federated. Esse aqui, .com, logicamente, c4.com. Lógico, eu estou executando essa ação de um PowerShell com modo de MSOL e de um computador dentro da minha rede. E por isso ele vai saber quem é um ADFS Computer. Mas você pode também rodar ele do próprio ADFS Server, que é mais simples até. Então, eu estou fazendo essa ação do meu ADFS Server. Recomendo sempre ter um admin sem o sign-on para fazer isso. Aqui, ó. Um exemplo aqui, c4cesar.microsoft.com, Caio C, é um global admin, o status dele está em cloud. A criação do trust, basicamente ela é feita com esse comando aqui, né, o convert MSOL domain to federated, e tendo o serviço de ADFS publicado e converter o domínio de manager para federated já faz com que isso funcione. Porém, eu tenho a mania, e outros administradores e o pessoal de suporte já tem essa mania, de assim que fez o update do domínio, ou seja, já está federado, mesmo que ele fala que successfully updated, eu já rodo um get MSOL Federation Property no c4iocesar.com e eu comparo as configurações de Office 365 e do ADFS, né? Aqui é Source, ADFS, aqui é Source, Office 365, isso aqui tem que fazer match, tá?
O Client Sign-in URL tem que ser fs.c4 nos dois lugares. O Federation Service Identifier tem que ser o mesmo, fs.c4.com/dfs/service trust, né? O client passivo, né, o sign-in URL, fs.c4.com/dfs.ls nos dois, né? O thumbprint, por exemplo, o certificado que eu estou usando, o thumbprint dele é o mesmo certificado, o expiration date dele, enfim. São coisas aí que você tem que validar antes de, eu diria não antes de fazer o teste, mas é bom validar em conjunto, tá? Aqui é um exemplo, c4access.com, user 1, assim que eu dei o tab, ele vai falar redirecting, vai fazer um redirecionamento, aqui eu não customizei muito, eu deixei bem simples, C4 Access Corporation, sign in with your organization account, e aí assim que eu logar, você vai ver lá na URL que está fs.c4access.com. Desculpa, antes de eu logar já vai estar redirecionado para o meu FS, tá? Federation Service. Loguei, está no portal, só que você fez esse login federado. O melhor teste, esse aqui, por isso que eu até falo, antes de fazer Fiddler Trace, antes de pegar evento no ADFS, né? Faz um teste simples, que ele faz bastante coisa já, que é o Exchange Remote Connectivity Analyzer para Single Sign-On, tá? Então, se eu tiver algum erro, ele pode ser do serviço, ele pode ser do usuário, enfim. O SSO ele vai mostrar isso para mim. Então, na tabzinha de Office 365, ele vai ter Office 365 Single Sign-On Test, e aí você coloca, logicamente, o domínio dele, .com, né, que está federado, um usuário que seja federado, né. Coloca a senha, você faz esse teste com o usuário final, né, para você não ter que saber a senha dele, ou faz com o seu próprio usuário de teste lá, é sempre bom você ter um usuário de teste, que não seja o admin, né, porque o admin espero que seja só .microsoft.com. E aí está aí algumas coisinhas que ele traz do teste, por exemplo, o header HTTP, ele fala que o domínio é válido, né, para informação do usuário 1c4.com, testou 443, né, HTTPS no fs.c4.com, está listening and open, testou o certificado, validou o metadata, aquela URL que eu falei, né, entre outras coisas. Por exemplo, aqui eu tenho informação do usuário, né? Se eu expandir o teste ali nas setas aqui, eu tenho informação do usuário. Usuário 1@c4access.com, ele é federado, a URL de autenticação desse usuário, né? Ele está usando o fs.c4access.com, a DFS-LS. Tem outras coisas interessantes aqui, Federation Brand Name c4access.com, esse é o certificado que ele está usando, enfim. Aí esse teste ele é bem completo, né? Onde é que eu faço esse teste? No Exchange Remote Connectivity Analyzer.com, né? Olha como é que vem bonitinho aqui, ele mostra do lado se está verde, se está vermelho. E eu acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse XPS. Eu sempre peço para o pessoal imprimir em XPS ou em PDF, ou exportar XML, ou exportar HTML, porque ele é mais interessante, tá? Porque ele mostra step by step. Né? Não fazer print screen dessa tela aqui. Né? Olha a informação do certificado, que legal. O wildcard, não expirou, ele faz o metadata do ADFS que está on-prem, né? Está no seu ambiente interno, Trust Max, e ele faz ainda um security token, né? Logicamente você colocou o usuário e a autenticação lá no começo, então dá para ele fazer isso, né? Ele usa aquela informação que você colocou na web page para fazer, e olha só, the security token was successfully retrieved, no problems were found, né? E se ele mostrar algum erro, aqui ele vai ser bem inteligente em questão de te falar o que está acontecendo. Aqui eu imprimi em XPS, né? Olha quanta informação ele está me mostrando aqui. Então eu acho que para início de conversa, de troubleshooting, em questão de se entender se está tudo certo no seu ambiente ou não, faz esse carinha aqui, ele é bem completo. Então vamos para o próximo passo de troubleshooting, né? Passo a passo mesmo, né? A primeira coisa que você faz é aquilo lá. Não começa um troubleshooting com outras coisas. Começa pelo começo mesmo, né? Então a DFS Event Logs, né? Os eventos de ADFS eles são logados no Application Log do computador da ADFS. Por padrão, ele já está em verbose log level. Eu posso confirmar isso dando um get ADFS properties, né? Caso algum admin ele altere a propriedade, por exemplo, para não logar muita coisa, para não dar o que a gente chama de bloat, né, no log, tem muita coisa no log, está subindo o disco da máquina, etc. Né? A gente pode reabilitar com o set ADFS property novamente.
Você pode dar uma query de log pela interface gráfica do servidor ou pelo comandozinho getWinEvent. Eu prefiro a interface gráfica, botão direito, exportar, CSV, que é a coisa mais simples para ler evento, é CSV. Né? Enfim, segunda coisa, né? Ou seja, na verdade tem uma coisinha antes do Exchange Remote, né? Aquele que eu comentei no começo, a URL. Né? Mas ali é mais para isolar o problema, não para entender qual que é o problema. Ali eu estou isolando. Se eu vejo que a DFS Proxy é o único com o problema de mostrar o XML, na verdade ele não seria o único porque o usuário externo também não acessaria. Mas ali, se o ADFS Proxy tem o problema e o ADFS não, então provavelmente é um problema de comunicação de ADFS com a ADFS Proxy. Né? Então é isolar o problema. Entender o problema é Exchange Remote Connectivity Analyzer. E aí depois, um pouquinho deep, é o Application Event Log. Né? Aqui um exemplo da interface de comando, Command Line Interface. Eu prefiro fazer aqui na interface gráfica mesmo, né? Pego um evento, vejo o que o evento está falando, ou exporto isso para CSV. Terceiro passo é o Security Audit Log, né? Ele não vem, o que não vem, né, habilitado por padrão e auxilia em cenário de troubleshooting, não em todos os cenários, por isso que é passo por passo, é esse log aqui de ADFS Security. Você pode habilitar ele para visualizar mais detalhe o processo de uma autenticação de usuário, né? O que está acontecendo na autenticação do single user, focar naquele usuário específico. Né? Para habilitar o Sec Audit Log, basta se você adicionar a conta de serviço do DFS para gerar um Security Audit na política de User Right Management. E aí, depois disso você dá um Audit Pool para Failure e Success Enable. Então, deixa eu mostrar a caneta aqui. Então a source dele vai ser a DFS Auditing, Group Policy ou Local Policy, você pode colocar aqui em Generate Security Audit Properties, e aí depois você dá um Audit Pool para Failure Enable, Success Enable, para você ver, né, não é sempre interessante você só ver falha, né? É interessante às vezes você ver o que está funcionando também, para você ver se tem alguma coisa a ver ou não com o problema que você está tendo. Enfim, na propriedade de federação, você vai ver com o resultado do evento de auditoria se está success ou failure. Por padrão, desabilitado, e é uma boa ideia se habilitar isso em questão de troubleshooting um pouquinho mais deep. Não sai liberando isso aqui porque você acha que vai achar um problema nisso, antes de ter isolado o problema, entendido se outros passos estão funcionando ou não. Aí um pouquinho mais deep ainda tem o Debug Trace, né? O ADFS ele vai usar o Event Tracing do próprio Windows para logar o trace. O tamanho default dele é 10 GB e você pode fazer um comandinho no próprio ADFS para aumentar isso ou para você habilitar isso, tá? O WEVUtil com Tracing Debug reinicia o serviço e ele começa a dumpar isso. Aqui eu diria que é um pouquinho mais suporte já avançado, tá? Para você ler esse trace de debug, né? Enfim. Você aumenta o level dele para 5, né? Eu acho que, vou mostrar um exemplo aqui na Graphic User Interface, como é que ele vai aparecer no Trace Log. Aqui, ó. Aqui no DFS Trace, né? Ele aparece lá depois que eu configurei, ou aparece como debug. Aí é interessante ver como é que eu faço a análise também dele, né? Eu vou fazer análise filtrando por request de autenticação. A gente chama isso por Correlation ID. Né? Então ele está aqui para eu ver o log, mas antes de ver o log eu tenho que pegar esse valor aqui, está dando um erro, eu pego o valor de Correlation ID. Então eu pego esse número exato, né, porque eu vou filtrar o log. Se eu pegar o log inteiro eu vou ficar doido porque tem muita coisa, eu não vou entender nada. Então aqui no filtro eu vou achar o que for esse Correlation ID e ele vai mostrar o que está rolando aqui para esse usuário específico. Em questão de autenticação. Ele vai mostrar o trace log mais ou menos assim. Então ele é um pouco mais deep mesmo. Né? Ele é interessante para você... Eu diria que eu pego uma DFS Debug Trace Log se um Claim Trust não está funcionando, se tem um cenário muito específico, esporadicamente, o usuário ele não consegue logar, ou a sessão dele cai uma vez ou outra. Tá? Eu tenho a mania de pegar um Debug Trace Log se eu pego com o Fiddler junto, tá? Porque ele é bem in-time trace. Mas assim, de 40, experiência de suporte, tá? De 40 casos de suporte, às vezes nenhum você pega que precisa de um Debug Trace. Às vezes nenhum você pega que realmente precisa de um Fiddler para você fazer a análise do pacote para ver o que está rolando nessa autenticação.
Então, eu diria que a maioria é resolvido em questão de infra, ou seja, comunicação network, ou em questão de atributo de usuário, que foi sincronizado erroneamente, o cara está com a senha inspirada, ou está bloqueado. Como é que eu vejo às vezes como é que ele está bloqueado? Get MSO user, pego o blocked credential, vejo se está true. Né? Ou bloqueado no meu AD mesmo, né? Source of Authority é onde? AD. Se estiver bloqueado lá, vai estar bloqueado no Office 365 também. Problemas comuns. Problema de serviço, né? De serviço está up and running, está hanged ou algo do tipo. De novo, aí pode ser questão de performance, não precisa nem ser tão questão de ADFS, né? O ADFS vem logo de admin, já vem com verbose por padrão, já é interessante você pegar ele, então eu já tenho acesso de metadata de diferentes localizações. O que rola muito de problema, aliás, quando você pega esse Event Viewer que já vem verbose por padrão, o simples, né, o terceiro passo que eu falei de troubleshooting, você vê valida pelos event logs 103, 397, 349, 100 e 388. Tem um TechNet, acho que não está aqui no link, mas eu posso colocar no PPT, mas eu posso colocar depois, que explica o que cada evento ele significa. Mas o próprio evento ele já vai te falar o problema. Metadata, eu já comentei sobre isso, né? Metadata de endpoints, de localizações para isolar. O SPN está incorreto ou duplicado, isso aqui é para você alterar isso. E isso aqui, eu diria que eu coloquei até na ordem errada, isso aqui deveria estar lá em cima, time sync, né? Ou seja, a DFS ele está 3 da tarde, o DFS proxy ele está 2 da tarde, por causa de um horário de verão, alguma coisa assim, né? Isso com certeza traz problema, porque a gente está falando de token, né? Então é uma coisa muito real time. E se o ADFS e o ADFS proxy não se comunicam no mesmo horário, esquece que isso vai funcionar. Tá? Então tem que estar time synced, ADFS, ADFS proxy servers. A gente vê isso mais em cenário que tem diversos, né? Às vezes o administrador ele tem 5 ADFS, 2 ADFS proxy servers, são 7 servidores que tem que estar com o horário exatamente igual, né? Às vezes que é um problema que isso acontece, horário de verão, tá? Muitas vezes, horário de verão. Tem um servidor que não está atualizando, ele usa um NTP de outro lugar, e aí dá mismatch de horário e dá problema no token. E é bem straightforward, tá? Se você tiver um problema disso, o logzinho vai falar que tem mismatch de horário. Então, dificilmente você vai ficar quebrando a cabeça com isso. Só se você não seguir os passos step by step. Se for lá na frente, pegar um debug e achar um outro erro bem mais verbose e achar que é outra coisa, né? Por isso que a gente fala step by step. Problema comum, networking de ADFS proxy com ADFS, né? O UPN duplicado tem o comando dsquery, né, que você pode usar, mas tem a aplicação que eu falei no outro vídeo do YouTube, que eu falei para vocês que estão live aqui na sessão anteontem, o IDFix, ele fala, tá? Se tiver com o user prespawn duplicado, né? Eu rodo ele já fala para mim. E aí eu posso alterar ou não. Então vamos step by step aqui, Proxy Trust com DFS, né? Comunicação dos servidores é essencial. Aqui a comunicação que eu digo é que é networking, tá? Porque isso aqui tem que rolar de 4 em 4 horas e ele vai renovar o token de trust, né? Porque é segurança isso. Se não tivesse comunicando, perda de pacote de proxy com a DFS, pode ter certeza que você vai ter problema em autenticação de usuário também. O PN duplicado, dsquery ou IDFix mesmo, tá? UPN mismatch, aqui dá para você fazer pelos próprios settings ou user principal name, mas eu acho que é mais raro acontecer algo assim, já se você tem algum problema de AD-Sync mesmo. Parte 3, né? Problemas de conexão geral, né? Isolo intranet, internet, sento com o meu cara de network, vejo se o log de firewall não mostra nenhuma perda de pacote, né? Internet, firewall, WAP, né? Ou internet, WAP direto, né? Você não tem o firewall no meio ali. Problema de network load balance, ou seja, pacote sendo dropado, hiccup de conexão, que aí vai poder causar uma falha aí de renew de trust do WAP com a DFS, resolução de nome, né? DNS, réplica, né? Eu tenho 70 DNS servers no meu ambiente, e aí alguns clientes estão usando proxy, eu faço isso por, sei lá, round robin, né? Eu tenho 3 proxy servers, eu faço round robin, um deles está fora, e aí eu tenho que ver como o meu DNS, qual que é a ordem. Tem maneiras de você fazer o troubleshoot, vai depender da sua estrutura.
Trust Reversal, eu coloquei time de suporte. O que é o Trust Reversal? Deu um problema no ADFS, vamos ver se o pessoal estava atento, né, na apresentação. Instalei meu ADFS, instalei meu ADFS Proxy, converti o domínio, deu problema. O que é? Eu não sei ainda o que é, eu ia fazer o teste lá, tá dando problema, eu vou logar no portal e eu acho que eu tenho que, sei lá, quebrar a federação. Desfederar, né? From Federated to Managed. Eu vou logar no portal e eu estou usando o usuário caio@c4acess.com, ele é sincronizado. Não tenho administrador que seja um Microsoft.com. É errado, né? Eu deveria ter um administrador ou um Microsoft.com. E aí a gente precisa de um Federation Reversal ou Trust Reversal. O time de suporte pode fazer isso para você, a pessoa que está assistindo no YouTube, ou pessoa que está assistindo o vídeo, a gente faz um Trust Reversal. A gente quebra a federação do cliente do nosso lado para que essa federação posteriormente possa ser refeita. Alguns outros cenários, o usuário vai utilizar um browser que é de terceiro, né, Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 7 e não suporta Extended Protection for Authentication, né? Alguns administradores eles escolhem desabilitar a feature no ADFS para suportar esses browsers, que não é recomendado, tá? O que é recomendado? Utilizar um browser suportado, atualizado, né? Internet Explorer, eu diria que já está no mais que 8 Plus. Browser como... Eu acredito que o Firefox hoje em dia já suporta Extended Protection, não tenho certeza. Mas se sua empresa utiliza Firefox, é muito bom validar se suporta Extended Protection for Authentication. O correto seria utilizar o próprio browser que faz uma autenticação como o Internet Explorer 8 Plus. Logicamente, se o Firefox, Google Chrome, Safari suportar Extended Protection, não tem essa informação de cabeça, você pode utilizar, sem problema nenhum. É autenticação passiva, em cenário de logar no portal, fez o redirect de autenticação e logar com esse usuário federado. Eu vou abrir para perguntas do pessoal que está live na sessão e agradeço o pessoal que está assistindo no YouTube pela participação e paciência nessa 1 horinha de sessão. Obrigado, Frederico. Pode parar de gravar, por favor.